Salve, salve, internautas! Está começando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Fique com a gente. Olá você, eu sou o professor Elton Kramer e hoje vamos conversar com o Rodrigo Fantinel, que é secretário de Fazenda de Porto Alegre, e a gente vai conversar sobre os desafios da gestão pública para 2025. O que os prefeitos e secretários irão enfrentar aí no novo contexto, vindo reforma tributária, vindo aí eleições passadas aí agora em outubro, né? O que nós vamos ter que enfrentar como obstáculos na gestão pública? E fazemos isso em oferecimento da IPDM, Instituto Paranaense de Direito Municipal, que tem uma série de cursos para vocês. Confiram lá no site. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo no nosso programa. Muito obrigado, Elton. Sempre uma satisfação aqui conversar com vocês. Estou à disposição aí para a gente bater esse papo aí sobre esses desafios aí que vem pela frente. Professor Rodrigo, que já esteve em outra oportunidade aqui em 2023, né? E hoje vamos novamente conversar sobre gestão pública. E dessa vez, professor, a gente queria saber quais são os desafios que o professor visualiza aí para 2025, principalmente aí para os novos prefeitos e secretários. É assim, né, Elton? O primeiro ano de mandato sempre é um desafio, né? Porque, assim, prefeitos reeleitos já conhecem um pouco a máquina, sabem como é que funciona, mas tem muitos prefeitos que são eleitos ali pela primeira vez, né? Então, vamos dizer assim, chegam numa estrutura um pouco desconhecida ainda. E aí, obviamente, quem já fez o seu tema de casa, né, durante a eleição e preparou um bom plano de governo, já sai jogando, né? A questão é quem ainda tem que se adaptar, chegar a ter mais contato com os números, com a realidade do município para ir planejar. E o primeiro ano também, ele acaba sendo desafiador sempre, porque é o ano que os prefeitos, enfim, têm que encaminhar o PPA, né, para os próximos 5 anos. Então, eles já chegam com essa missão de elaborar um plano plurianual, vai ter que ter as metas da gestão dele e vai até, inclusive, ao primeiro ano da próxima gestão, né? Então, é um ano, assim, que sempre eu diria assim, tá, dos 4 anos de gestão, o primeiro ano talvez seja o mais desafiador sempre, né? É o ano do impacto, né, professor? É uma coisa que você vai primeiro descobrir o que você tem ali em mãos para você poder traçar as estratégias, né? Principalmente a interação. Agora, né, que já passou a eleição, eu acho que muitos já começam um período de transição, né? Então, é um período de aprendizagem, vamos dizer assim, e de realmente constatar se aquelas informações que se recebeu, né, realmente são fidedignas, e aí sim começar a traçar um caminho aí para os próximos 4 anos, né? E o professor vai ter um curso, né, com a IPDM, basicamente direcionado para esses desafios. Comenta um pouquinho com a gente. Exato, né, Elton? A gente estava conversando aí antes de iniciar aqui o nosso podcast. É um curso que nós temos conversado aí, que é justamente assim, para fomentar a receita, né? Porque a receita é que realmente vai comandar, né, o que o gestor vai poder fazer, né? Se ele tiver uma boa receita, ele consegue implantar novos projetos, traçar novas metas, e o nosso curso é justamente para isso, né, para tentar, vamos dizer assim, trabalhar na parte de cobrança de créditos que o município já tem, otimizar esse processo, para aí gerar mais receita e com isso também poder direcionar mais serviço para a população, né, que no frigir dos ovos aí o nosso objetivo é sempre esse, né, prestar melhores serviços, né. E eu acho que, professor, além dos desafios cotidianos da gestão pública, ainda a gente vai ter um novo contexto, que tudo indica que a gente vai ter a aprovação da regulamentação da reforma tributária, né, que já é o projeto de lei complementar 68 e o 108. Como que o professor visualiza esse novo cenário aí com a reforma tributária? Quais são esses desafios, principalmente trabalhando com eu chamo de clientela, mas são os contribuintes, né, dos municípios, que são os prestadores de serviço. Porque o que a gente vê é uma oscilação dessa tributação que eu não sei se teria, e se o professor visualiza uma proporcionalidade da tributação do prestador de serviço, indústria, comércio, agronegócio.
Como que o professor visualiza essa questão? Eu estou muito dentro dessa discussão, né, Elton, porque assim, além de ser secretário da Fazenda de Porto Alegre, eu também presido a Abrasf, né, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças Capitais. Então, participo lá junto com a equipe do Bernard Api, representando os municípios, né, nessa discussão da regulamentação, e me parece assim, que a gente tem um desafio realmente grande pela frente, tá? Nós temos um período de transição que ele é relativamente longo, né? Ele vai iniciar em 2026 e vai até 2032, vamos dizer assim. Em 2033 a gente já teria a reforma totalmente implantada. Em relação a setores, né? E aí a gente cai muito na área de serviços, porque o ISS é uma receita super importante aí para os municípios de maior porte, pelo menos. A gente tem acompanhado, e o próprio setor de serviços ele reclama muito, né, que ele vai ter um incremento de carga tributária, né? Na verdade, na prática é isso mesmo, né? Assim, a gente sabe que a reforma da forma como foi estruturada, ela acaba beneficiando mais a indústria, né? Eu diria que o comércio fica ali no meio do caminho, não é nem beneficiado, mas também não é prejudicado. Mas o prestador de serviço, em regra, ele tende a ter uma tributação um pouco maior, né? Um pouco mais elevada, porque a gente sai de um sistema cumulativo para o não cumulativo, ou seja, eles têm direito a créditos, mas aí a questão é, o prestador de serviço, normalmente, ele não tem muita coisa para se creditar, né, porque o principal insumo do prestador de serviço é a própria mão de obra, vamos dizer assim, né, então, ele não, em geral, assim, ele não faz muitas contratações, vai ter crédito, mas não na mesma proporção que a indústria, então, assim, a tendência é que realmente o setor de serviços sofra um pouco mais, né? Sempre digo assim, né, Elton, se nós estivesse iniciando o mundo e estabelecesse essa forma de tributação, ela era justa para todo mundo, porque aí todo mundo começava igual. Agora, quando tu sai de um sistema que tu tem um determinado nível de tributação e vai para outro que é maior, é óbvio que tu sente o impacto, né? Então, assim, a gente vê no Senado lá a quantidade de emendas, né, que já foram protocoladas no PLP. Imagino que muitas delas não devam ser aprovadas, mas assim, a última vez que eu olhei tinha mais de 1.400 emendas o projeto, né? Então imagino o que pode sair de lá, né? Vamos ter que continuar acompanhando. A colcha de retalhos, né? Tomara que não fique desconfigurado. Mas realmente ninguém quer pagar mais tributos, né, professor? Isso aí é uma sina que a gente tem já desde criança, né? Ninguém quer pagar mais. Agora, uma coisa que a reforma tributária promete é a simplificação do sistema, né? Claro que essa simplificação não pode ser a qualquer custo, mas essa simplificação, ela vai ocorrer realmente? O professor visualiza esse caminho de simplificação, de unificação de declarações, pagamentos? Eu acho, assim, tá, que a gente vai passar por um período complicadíssimo que é a transição, tá? E isso até a própria equipe lá do Ministério da Fazenda tem dito isso. A gente passa por um período difícil de transição, onde a gente vai ter que conviver com os tributos que a gente já tem, ou seja, o ISS, o ICMS, e entra, né, de forma proporcional ali a CBS e o IBS. Então, assim, num primeiro momento, eu acho que as coisas vão se complicar um pouco mais, tá? Agora, assim, passada a transição, do ponto de vista de simplificação, eu acredito que possa ter uma simplificação, acho que a gente vai ter uma base única, isso aí é bom. Mas eu tenho sempre dito o seguinte, tá? A gente vai depender muito de tecnologia. Se os sistemas que forem desenvolvidos para dar suporte para a reforma tributária forem bons, a gente tem uma chance grande aí de ter uma simplificação. Agora, se os sistemas não contribuírem, aí realmente pode se tornar um sistema tributário tão complicado quanto é hoje, né? O quanto a gente reclama de hoje, eu acho que depende muito disso. Eu tenho dito assim, eu tenho apostado muito que a tecnologia vai ajudar nesse processo. Vamos ver, vamos ter que acompanhar, vamos ter que trabalhar. Eu acho que é um processo complexo, eu acho que assim, por mais inteligente e bem intencionadas que são as pessoas trabalhando nisso, elas também vão errar, porque realmente é um processo complicado, e nós vamos ter que ir ajustando aí, apertando mais um parafuso, soltando mais o outro, até esse negócio ficar, vamos dizer assim, simples como todo mundo quer, né, e gerando os resultados que todo mundo quer. Como o professor falou, o início sempre é a fase mais difícil, né? Mais desafiadora. Exato. E, professor, agora saindo um pouquinho da reforma, depois a gente pode voltar nesse assunto,
sobre a solução de litígios através da conciliação. Nós sabemos aí que Porto Alegre também foi uma das cidades pioneiras com a conciliação tributária, já temos a transação na esfera federal, já temos a cidade de Blumenau, lá da professora Cleide, o estado do Paraná também já aprovou agora, o ano passado, e vai ser regulamentado até 2025, a nossa transação tributária. Como que o professor visualiza isso dentro de um cenário hoje de recuperação do crédito tributário, onde a execução fiscal ela não tem cumprido a sua finalidade, né? Não talvez sozinha ela não vai dar conta, né? Mas o professor visualiza principalmente aos municípios, que eu acho que o nosso foco principal aqui vai ser os municípios e pequenos municípios, né? O que eu acho, assim, né, Elton? Antes de ser secretário, eu trabalhei como diretor de arrecadação em Porto Alegre, tá? Então, eu trabalhava justamente na cobrança da dívida e tal, eu tinha muito contato com o contribuinte, buscava muita negociação, assim, e tal. E aí surgiu essa ideia em Porto Alegre da gente fazer a mediação tributária, né? Implantar a mediação tributária. É um processo novo, vamos dizer assim, né? Porque Porto Alegre foi pioneira nesse processo, mas ele já tem aí uns 2 anos e meio de vida, e ele está muito consolidado aqui, né? Eu até criei um slogan, né, para esse nosso projeto, que assim, eu não quero mais discussão, eu quero solução. Então, a ideia dessa mediação é a gente diminuir o nosso contencioso, ou seja, não ficar discutindo com o contribuinte, ter mais efetividade na arrecadação, e aí o dinheiro realmente entra, né? E a gente tem tido resultados, assim, excepcionais, sabe? Assim, os números nos animam muito. E quando me perguntam em palestras, eventos e tal, o que tu acha que pode fazer, pode convencer os demais municípios aí para o mesmo caminho? Eu acho que são os resultados, entendeu? Porque, assim, a gente tem situações... semana passada, agora, nós tínhamos uma discussão judicial de 40 milhões de reais, que tinha tudo para demorar mais 10 anos sendo discutido no judiciário. A gente fez uma mediação, e aí chegamos a, vamos dizer assim, a uma solução com o contribuinte que gerou 22 milhões de reais líquido para a prefeitura, que já entrou no caixa. Então, assim, é uma solução que resolve conflitos e te traz mais receita. E à medida que a gente tiver resultados significativos, a gente vem tendo aqui em Porto Alegre, o natural, e já tem acontecido, que é outros municípios nos procurando também para copiar esse modelo aí de sucesso, e que bom que tem sido assim, né? A gente, sempre digo, eu e a doutora Cristiane, lá da PGM, que trabalhamos junto nisso, é sempre uma satisfação receber colegas e compartilhar aí essas experiências e trocar boas práticas, né, vamos dizer assim. E é muito importante, né, a gente ter outras formas de recuperação do crédito tributário, não apostar todas as fichas na execução fiscal. E o que a gente vê, por exemplo, Rodrigo, aqui, principalmente no interior do Paraná, é uma dependência extremamente grande de uma só forma de cobrança do crédito. E incrível que pareça, até esses dias eu estava dando um curso, tinha município que sequer tinha dívida ativa, que é pior. Sim. Né? Inacreditável. Sabe que eu sou meio apaixonado, né, por esse assunto. Então, assim, eu às vezes entro lá na Secretaria do Tesouro Nacional e acabo buscando dados de todos os municípios do país em relação à dívida ativa, e a gente sabe que tem alguns municípios que inscrevem determinados créditos, outros não, então, assim, a comparação não é muito simples, assim, mas dá um trabalhinho, mas dá para fazer. Mas a gente percebe isso, assim, sabe, que tem um potencial gigantesco ali, um potencial de receita gigantesco, e, inclusive, em função disso que eu pensei nesse curso aí com o IPDM, para a gente conseguir aí fazer essa divulgação, né, de boas práticas de Porto Alegre, que a gente tem conseguido arrecadar milhões de reais de dívida ativa aí todos os anos. Sempre tem o que fazer no município, né? E esse é um campo fértil também para ideias, boas práticas, né? Como a gente chama. Exato. E, professor, falando ali novamente na reforma tributária, há uma preocupação dos municípios, principalmente aqueles medianos e pequenos, assim, que às vezes não estão no olho do furacão, como a gente diz, no olho das discussões, de se tornar dependente de um repasse de verbas. Porque hoje o que a gente vê? Os municípios que dependem de repasses, eles são extremamente dependentes, FPM e outros fundos, né? A reforma tributária vai prejudicar de alguma forma essa autonomia? Como que você visualiza essa? Assim, o que vai acontecer com o IBS, né, vamos dizer assim, que é o tributo que vai ser repassado aí para os municípios menores e tal. Primeiro ele é arrecadado pelo comitê gestor, e aí o comitê gestor vai fazer essa distribuição, né?
Então, assim, o IBS vai ser proporcional ao consumo daquele município, né? Se o município é muito pequeno, ele tiver um consumo, vamos dizer assim, em termos agregados pequeno, ele vai ter um repasse menor. E a tendência também, em municípios muito pequenos, médios e muito pequenos, é não ter, vamos dizer assim, uma fiscalização mais estruturada e tal, porque a gente sabe das dificuldades que muitas vezes são poucos servidores, e aí ele tem que fazer de tudo, né? Desde cruzar a área até ir, cruzar a bola até ir lá fazer, dar a cabeçada e fazer o gol. Então, assim, é mais difícil efetivamente para municípios menores. O comitê gestor tende a fazer esse trabalho aí de forma automatizada, usando tecnologia, como eu falei, mas realmente é um modelo de tributação que, para municípios pequenos e médios, assim, que não tem muito consumo, eles vão receber basicamente repasse de IBS, e não sei se vão ter condições, né, e aí eu digo assim, condições técnicas, operacionais, de fazer uma conferência e minimamente checar se aquilo ali que eles estão recebendo é condizente, né. Claro que se a tecnologia funcionar, é para não ter problema. Mas, assim, é mais uma preocupação. Eu acho que é mais uma preocupação. Vai ser mais um tributo que vai depender de transferência, né? É apostar muito na transparência dos novos sistemas, né? E Eu acredito muito que vai funcionar, tá? Eu acho que, assim, é um processo difícil. Acho que pode ser que no começo seja mais complicado, mas depois eu acho que tem tudo para funcionar. Eu acho que tem muita tecnologia disponível. Se a gente conseguir estruturar bem esses sistemas, eu acho que vai funcionar, e vai funcionar com um grau de assertividade bastante grande. Uhum. O professor já deu algum spoiler aí também do curso que vai lançar pela IPDM. Com certeza lá nós vamos ter um aprofundamento, claro, pelo tempo, carga horária e tal. Mas o professor conseguiria colocar uma prioridade para os municípios agora no início do ano, 2025, vamos imaginar aquele município que o prefeito está iniciando, não é reeleição, né? Está montando o seu secretariado. Quais são as prioridades que esse prefeito teria aí no início do mandato? Eu acho que assim, né, num primeiro momento, dada a minha experiência como secretário da Fazenda, é entender de que forma estão as finanças do município, tá? Dependendo da forma como estão as finanças, aí vai ter que se caminhar mais para um lado ou mais para o outro lado. Aí nós temos, não existe muito segredo, né? Tem duas variáveis para te trabalhar, receita e despesa. Tu pode trabalhar potencializando a receita e tu pode trabalhar tentando otimizar a tua despesa, né? Fazer uma análise mais qualitativa e tentar fazer alguns cortes, né? Agora, uma questão que os municípios vão ter que se dar conta, a gente até está organizando um webinário sobre isso também, uma das obrigações da reforma tributária para esse período de transição é a adoção da nota fiscal nacional, padrão nacional, tá? E como municípios menores aí tendem a ter fornecedores de nota fiscal e dos mais diversos tipos, eles vão ter que migrar para esse padrão nacional. Então, acho importante esse alerta, sim, ter isso em mente, porque isso é uma questão que nesse próximo mandato, aí nos 4 anos, vai ter que se operacionalizar necessariamente, porque aí nós já vamos estar no meio da transição, vamos dizer assim, no final desse mandato, né? Esse aí, com certeza, é um primeiro degrau para unificar todas, né? Exato, Todos os exato. documentos É o fiscais. primeiro passo para isso, né? Até o pessoal, às vezes, começou a estudar a reforma, passou batido a Lei Complementar 199, que fala da unificação das obrigações acessórias. Exato. Eu acho que é um primeiro passo para realmente simplificar o sistema, né? Exato. Professor, também temos ali no projeto de Lei Complementar 108 uma previsão de fiscalização conjunta. Eu, no primeiro momento, fiquei um pouquinho receoso o que seria essa fiscalização conjunta, como que ela poderia ocorrer na prática, porque eu já tento visualizar lá na prática. Sim, Como que o município e o estado vão dividir uma fiscalização e de repente, até dividir a multa, né, que tem uma previsão. O professor acha que isso aqui vai funcionar bem? O que é o comentário geral? Essa pergunta é a mais difícil por enquanto, mas vamos lá. Primeiro, assim, né, quando a gente for fiscalizar uma empresa e tal, realmente tem que ser uma fiscalização conjunta, né, porque o IBS, parte do IBS vai ser do Estado e parte do IBS vai ser do município. Se discutiu muito lá, quando nós estávamos escrevendo esses projetos de lei aqui, a questão, assim, eu vou te dar minha opinião pessoal, né, não estou falando aqui, estou falando como Rodrigo agora, não como secretário da Fazenda de Porto Alegre, nem como presidente da Abrace. Eu não teria nenhum problema de um colega auditor do estado do Rio Grande do Sul aqui fazer uma fiscalização
sem a participação do município, tá? Porque eu acho que ele tem autonomia, eu acho que ele faz um bom trabalho, eu acho que ele é capacitado, ele poderia fazer isso. Mas a opção, que foi voto da maioria aqui, é que realmente as fiscalizações serão conjuntas com representantes do Estado e representantes dos municípios. Claro que depois dessas leis complementares aqui ainda vem o regulamento do tributo, né? Então ainda tem outros detalhamentos que a gente vai ter mais para frente, que talvez vão explicar um pouco melhor como vai se dar essa fiscalização e como é que vai ser, como é que vão ser escolhidos, né, esses auditores. Porque imagina o seguinte, pega o Rio Grande do Sul aqui, nós temos 497 municípios. E aí nós temos a Secretaria da Fazenda do Estado, então imagina, tem os auditores do Estado e nós temos, em tese, 497 municípios com auditores, mas a gente sabe que nem todos têm auditores. Como é que se daria isso na prática, sabe? Como é que a gente vai escolher qual é o auditor do município que vai participar de determinada fiscalização? Porque a gente tem que lembrar também o seguinte, né? Com a reforma tributária muda essa lógica que a gente está acostumado de que as empresas que estão na nossa cidade são as empresas a serem fiscalizadas. Porque ela pode ser uma prestadora de serviço, por exemplo, em Porto Alegre, só ter cliente em São Paulo. Então, na verdade, todo o IBS não vai ser mais em Porto Alegre, vai ser de São Paulo. Então, assim, interessa para o município de Porto Alegre fiscalizar aquela empresa ali? Talvez não. Talvez interesse muito mais para o município de São Paulo que aquela empresa seja fiscalizada do que Porto Alegre. Então, acho que aqui ainda tem muita água para rolar aí por baixo da ponte. Acho que a gente vai ter que esperar o regulamento para entender bem aí de que forma isso vai funcionar. Mas eu diria que esse aqui é um dos pontos bem polêmicos, assim, que a gente vai ter que detalhar ele bastante ainda. Vai inverter bem a lógica, né? O Exato. clube aí que a gente tem na fiscalização. E, professor, outra situação que eu escuto muito também nos cursos é o medo dos auditores, tanto auditores quanto procuradores, principalmente municipais, de ser desprestigiado com a implementação desse comitê gestor. Sim. O que o professor visualiza nessa? Eu diria assim, tá? Como eu estou acompanhando muito lá as discussões muito de perto, eu já ouvi também esse tipo de argumento e tal. Eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Eu acho que o trabalho dos auditores e dos procuradores se fortalece, tá? Porque realmente a gente deixa, vamos lá, no município de olhar só para a prestação de serviço, a gente começa a olhar também para o fornecimento de mercadorias, então ganha uma complexidade aí de trabalho. E acho que cada vez mais a gente vai precisar de técnicos qualificados, tanto auditores quanto procuradores, para fazer isso funcionar bem. Eu digo assim, a gente está acostumado a, vamos dizer assim, pegar a bola quadrada e fazer a bola girar, né? Então, assim, acho que, de novo, é um aprendizado, mas eu acho que em termos de preocupação com desprestígio, eu não colocaria na minha lista de preocupações, tá? Eu acho que a gente vai acabar sendo fortalecido e vai ganhar aí com essa unificação de competências aí, vamos dizer assim, para a fiscalização do IBS e, consequentemente, o trabalho dos procuradores também para o próprio contencioso e para a execução fiscal depois, né? As duas carreiras, né, trabalhando juntas, com certeza aí vai fortalecer muito, não só o comitê gestor, mas até a participação dos municípios, né, você ter representação, você ter bons representantes, né? A gente em Porto Alegre até, a gente fala muito isso, assim, sabe, a Fazenda e a Procuradoria são muito próximas aqui, e são próximas de verdade, assim, a gente realmente trabalha muito junto, tem um trabalho muito integrado, e acho que isso ajuda muito, sabe, porque assim, conhece também a doutora Cristiane lá, minha amiga, parceira de um monte de tempo aí, a gente tem uma facilidade muito grande de trocar informações e de combinar formas de trabalho, tanto que na mediação essa que a gente criou uma câmara na Fazenda e outra câmara na PGM, e as duas câmaras estão sempre conversando para, sabe, fazer um trabalho semelhante. Então, eu acho que fortalece muito, acho que vai nos fortalecer. É a sincronia, né? E, professor, falando do comitê gestor, nós vamos ter lá o processo administrativo fiscal. E isso está ainda também numa polêmica, não sabe se muda, vai sair da Câmara ali, o Senado também oscila, né, algumas críticas, tendências de mudança, mas por enquanto ele vai ter uma previsão de 3 instâncias, né, a primeira e segunda instâncias, vamos dizer aqui, regional, e a Câmara Superior. Professor, visualiza que esses, entre aspas, tribunais regionais que vão ficar nos estados, vão dar conta do IBS do estado inteiro?
Eu vou te dizer, Elton, talvez esse ponto, assim, foi um dos mais polêmicos em termos de discussão, e foi um que, de novo, assim, a minha posição foi, não foi a que prevaleceu, tá? Eu acho que, da forma como foi composto, eu acho que ficou complexo e ficou pesado do ponto de vista de custo, sabe? Porque, assim, numa primeira instância, a gente ter uma primeira instância, vamos lá, alguém autuou uma empresa lá, e aí a empresa recorreu, e numa primeira instância a gente tem que ter 2 auditores do Estado, mais 2 auditores dos municípios para fazer o julgamento de primeira instância, me parece que é muito recurso para um determinado tipo de trabalho, entendeu? Porque, às vezes, vamos lá, no município pequeno, esse auto de infração pode ser de R$ 5.000, e aí nós vamos botar 4 auditores para julgar um auto de infração de R$ 5.000. Então, assim, me preocupa, tá? Essa estrutura de contencioso, eu acho que ficou pesada, vamos ter que ver como é que ela vai ser tratada aí, como é que vai ser aprovado a lei, mas eu tenho dúvidas, tá? Se tu me perguntar, o tribunal vai dar conta, eu não sei se vai dar conta. Muita gente fala, não, mas vai ter menos contencioso. Eu não sei também se vai ter menos contencioso. Não tenho essa convicção que vai ter menos contencioso. Mas, enfim, nós vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos aí para ver como é que isso fica, né? Me filio ao mesmo receio também, professor. Eu também tenho minhas dúvidas vendo hoje a carga de trabalho que tem o Conselho de Contribuintes Estadual aqui, a Conselho de Contribuintes de grandes municípios aqui também da região do Paraná. Só fazendo um panorama aqui, eu vejo que vamos ter problemas. Elton, assim, uma curiosidade até para a gente contar aí para quem está nos acompanhando, né? Nós estamos na era do e-book, né? Toda hora a gente recebe um e-book de alguém, enfim, e tal, vai no Instagram, baixa um e-book e tal. Esses tempos me mandaram um e-book e aí era um escritório de advocacia que já tinha identificado na lei complementar todos os pontos que ela poderia ser questionada. Isso aqui é inconstitucional, isso aqui tem outro problema. Então, assim, essa convicção de que realmente a gente vai ter um contencioso muito menor, eu não tenho essa convicção, sabe? Isso me gera um medo, assim, porque eu acho que a gente pode continuar com um contencioso alto, mas vamos ter que acompanhar. É só um achômetro, por enquanto. E aonde tem tributarista tem tese, né? Exato. Se não tem, se forma. Professor, então, para a gente encerrar aí, vamos fazer uma última pergunta, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Com certeza, se a gente fosse falar mais reforma tributária, ia ficar um mês falando, Sem né? dúvida. Mas aí dá um recadinho para os profissionais de direito, os servidores públicos, novos secretários aí, o que eles podem fazer aí para se manter antenados no direito tributário, principalmente na reforma, que eu acho que tem muita gente perdida mesmo, Sim, porque sim. não pegou nem a ideia ainda da reforma tributária, né? Às vezes não por culpa de si, mas realmente foi tudo meio apressado, né? Aprovado aí a toque de caixa. E o que eles poderiam fazer aí para se manter atualizados, pelo menos para o exercício profissional? Eu digo assim, né, Elton, como eu tenho dado muita palestra, falado muito sobre o tema, eu imprimi esses projetos de lei e mandei encadernar eles, e para te ter uma ideia, só esses projetos de lei deram 3 encadernações, que eu fiz em 3 volumes, vamos dizer assim, para poder marcar, pintar, escrever, fazer observações e tal. Então, assim, realmente, eles são projetos extensos, e tu imagina o seguinte, tá, eu peguei, imprimi isso aí, encadernei, pintei, fiz observações, e o projeto chega no Senado e ele tem 1.400 emendas já. Então, assim, pode ser que tudo que eu pintei e fiz a observação mude tudo de novo. Então, assim, até tenho dito lá dentro do município de Porto Alegre, acho que vai chegar a hora, no momento que esses projetos forem aprovados em definitivo, da gente fazer, efetivamente, mergulhar nos projetos e aí cair para estudar mesmo, né? Eu acho que nesse momento, assim, obviamente, tem que se acompanhar, não pode se ficar alheio ao processo, mas também, eu diria assim, a capacitação sempre é boa, mas, assim, tem que cuidar o seguinte, tudo que se aprender nesse momento aqui, ele está sujeito ainda a alguma alteração. Então, acho que é fazer um acompanhamento, e aí, assim, dizem, né, que até o final do ano, pelo menos um dos projetos aí vai estar aprovado no Senado e vai ser sancionado, enfim, e aí sim, acho que aí é o momento de fazer uma capacitação mais forte, porque aí as coisas não mudam mais, né, então, nesse momento é realmente um período de transição, o que eu tenho feito e muitos colegas têm feito também é acompanhar o processo, até para colaborar, né, a gente tem tido muito contato lá em Brasília, no Congresso e tal, para aperfeiçoar algumas questões que a gente acha que realmente merecem um pouco mais de atenção.
Mas como eu disse, sim, nós somos craques, acho que os profissionais do direito são craques e tal, de pegar uma bola quadrada e fazer ela rolar. Então, acho que tem muita gente capacitada no nosso país, acho que a gente tem todas as condições aí de aperfeiçoar isso. E com o tempo ir corrigindo, né, Elton? Porque, na verdade, o que a gente vai acabar vendo é isso, que com o tempo a gente vai precisar fazer algumas correções aí de rumo, porque a gente não vai acertar de primeira, infelizmente, em tudo. A gente vai ter que fazer algumas correções ao longo do tempo. Hein? Com certeza. E não podemos deixar tudo para a última hora, né? Porque realmente é muita coisa para estudar. Exato. Professor, ficamos imensamente agradecidos aí pela sua participação. Com certeza foi de grande valia para os nossos seguidores, nossos internautas. E deixa aí suas considerações finais. Se tiver o perfil do Instagram, o pessoal seguir o seu trabalho, suas informações, se tiver livros, professor, fica à vontade. Tá ótimo. Elton, te agradeço muito aí o convite, é sempre um prazer aí conversar contigo. Esse curso eu acho que a gente vai organizar ali no IPDM, eu acho que também é uma oportunidade legal aí para quem está assumindo novos postos, né, e precisa potencializar a receita, eu acho que é interessante também observar isso. Para quem quiser, perfil do Instagram é Rodrigo Fantinel 1, tem o número 1 no final lá, porque já tinha outro Rodrigo Fantinel, então eu tive que botar um 1zinho no final. Fique à vontade, eu acabo usando o Instagram muito para falar sobre gestão e falar sobre reforma tributária e finanças e tal. Então é um conteúdo mais técnico mesmo ali, fique à vontade. Quem quiser entrar em contato comigo também, acho que ali é um bom canal, porque aí às vezes demora um pouquinho, mas acabo sempre respondendo. Mas fico à disposição para a gente também continuar conversando aqui com vocês. Acho que fazem um trabalho bem legal aí e que bom que eu posso participar aí, posso colaborar aí com essa discussão. Acho que a gente tem muita coisa para fazer, mas como eu digo, assim, a gente tem muita gente capacitada e muita gente disposta aí a fazer a coisa funcionar. Mas, mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço e sigo à disposição. Nós que agradecemos, professor. E agradecemos você também que ficou até agora nos acompanhando. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com os amigos e colegas do trabalho e também se inscreva no canal do professor Elton Kramer, que tem novos episódios na sequência. Um grande abraço e até a próxima.